Paz do Senhor Jesus, boa noite. Pedir para você ficar de pé mais uma vez. Vou pedir para você dar a mão para o seu irmão, para nós fazermos mais uma oração, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Nós saímos de casa, estamos aqui para cultuar, adorar, celebrar, bendizer e também para ouvir a voz do Senhor. Pode fechar os corredores, você tem liberdade para dizer: Senhor, fala comigo. Continua falando ao meu coração. Levante a sua voz e peça isso ao Senhor. Eterno e bom Deus, glorificado seja o teu santo nome. Te louvamos porque nessas canções lembramos que o Senhor é bom, como o Senhor tem sido bom para com o teu povo. Reconhecemos a tua fidelidade, a tua bondade, a nossa alma se alegra em lembrar do teu cuidado, da tua misericórdia, da tua bondade. E queremos pedir nessa noite, continue falando ao nosso coração, desta vez por tua palavra, que sobre nós, ó Deus, venha o teu Espírito Santo, tirando, ó Deus, tudo aquilo que impede a nossa compreensão, toda distração, toda preocupação, lançamos diante do teu trono da graça, sabendo e convictos de que o Senhor cuida de nós. Pai, que em nome de Jesus os nossos ouvidos sejam abertos, a nossa mente esclarecida, iluminada pelo teu Espírito Santo, e o nosso coração saia daqui feliz por ouvir a tua voz, edificados, exortados, abençoados pelo Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vou pedir para você pegar a sua Bíblia, ou abrir a sua Bíblia, se você estiver com um aplicativo, porque hoje a gente tem que pedir para abrir ou ligar a Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 22. Quero ler um texto com os irmãos. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 6 em diante, nós faremos a leitura. Vou aguardar, estou ouvindo alguns barulhinhos de Bíblia ainda. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Amém. Todos encontraram? Vamos ler o texto sagrado. O anjo me disse: essas são as palavras, são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-os ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o ímpio na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães,
os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Esses dias eu recordava de uma reflexão, pastor Ricardo Agreste, pastor de uma igreja em Campinas, e ele falando sobre as dificuldades, o cotidiano da vida, e os deuses, os falsos deuses que esse século propõe para serem adorados. E ele fala nessa reflexão sobre alguns deuses, e eu, pensando, trabalhando, lembrei-me desses falsos deuses que o século, que a cultura propõe, sugere. E pastor Ricardo, de forma muito sábia, elencou os nomes, e eu quero só citá-los, porque isso tem a ver com o texto, com a reflexão que nós faremos nessa noite. O primeiro Deus que ele fala é a deusa da realização pessoal. Então, o ser humano, esse século, eles têm uma ideia de que existem para serem felizes, e felicidade a qualquer custo. Então, eles vivem para cultuar, para seguir a deusa da realização pessoal. Ele falou também sobre o Deus do sucesso profissional, que tem a ver com mamon, o dinheiro, um sistema que torna o homem escravo. E nós começamos precisando de dinheiro para viver, e no final vivemos para o dinheiro. Não temos descanso, rompemos princípios, valores, e tudo isso sempre com a necessidade de ser reconhecido, de ter um status, uma condição de segurança, que na verdade só é possível em Deus, o Deus eterno, o Deus das Escrituras. Um outro Deus que Ricardo fala é sobre o Deus da visibilidade. Por que é que eu vou fazer as coisas da forma correta se as pessoas não reconhecem, não valorizam? Por que eu preciso fazer as coisas certas se a maioria faz errado? Um outro Deus que ele fala é o Deus da influência, que dá um certo sentido para a vida, e eu me lembrei de uma pergunta que ele faz: quantos seguidores é necessário para que alguém seja feliz? Quantas curtidas no nosso Instagram, no nosso Face, é necessário para um senso de valor? Mas há uma cultura, e escute, a coisa está tão feia e tão grave que se você procurar, você vai encontrar não muitas as notícias de pessoas que, exatamente por não terem visibilidade, por não conseguirem um canal de sucesso, cometeram suicídio. Ele fala ainda do Deus do prazer, o emotivismo. Eu vou me dedicar e vou ter compromisso com aquilo que me dá prazer. Qualquer obrigação, qualquer responsabilidade que não resulte em prazer, eu descarto. Eu não tenho compromisso, não tenho vínculo. E um outro Deus que ele fala, que é próprio deste século, é o Deus da autonomia, onde o ser humano
ele entende que estar ligado a alguém é ser refém. Então, eles vivem para serem livres, se bastam, são suficientes. Querem ter liberdade para fazer o que bem entendem, quando entendem, aonde entendem. Não há vínculos. É o Deus da autonomia. Não apenas uma independência de Deus, mas da própria família, onde os relacionamentos são não superficiais, são inexistentes. E eu fiquei pensando naquilo que o pastor Ricardo estava falando, eu fiquei considerando comigo, será que as pessoas pensam na eternidade? Passa pela cabeça dessas pessoas que vivem assim, que existe uma vida após a morte? Será que tudo se resume aqui e agora? E por que é que eu lembrei dessa reflexão desse pastor? Porque eu estava num dia difícil. E eu já brinquei com vocês, pastor não mora no céu e desce no domingo para pregar. Pastor é gente, pastor tem conflitos, pastor também passa por dificuldades. E numa dessas dificuldades, havia uma forma muito simples, muito fácil de elucidar o problema, de resolver. Mas ela ia contra os princípios, os estatutos, a ordenança, a lei de Deus. E eu, claro, vou ficar com um problema, porque eu prefiro servir a Deus, porque como cristão eu entendo que as coisas não se resumem aqui, existem valores inegociáveis. E isso me fez, eu lembrei disso hoje pela manhã, acordei assustado. Eu acordei nessa manhã com uma sensação, uma voz gritou no meu ouvido, eu dormindo. Foram duas frases e uma delas foi: o noivo vem. Irmãos, eu tremia. E a segunda voz, a segunda fala foi: ficarão de fora. Eu acordei e pensei assim: Jesus voltou e eu fiquei de fora. Pense no medo. E o que eu desejo nessa noite é que o Espírito Santo traga a convicção que Ele trouxe ao meu coração, de que Jesus está voltando. Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso não é um jargão. Jesus está voltando. Eu confesso para você que eu ainda estou abalado desde manhã. Essa convicção de que Jesus está às portas. E quando eu ouvi essa voz, eu lembrei do texto de Apocalipse 22, eu sabia que estava escrito aqui, e fui ler. Mas para a gente compreender bem, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, de consolo. Pode não parecer numa primeira vista, parece assustador, algumas coisas difíceis de compreender. Mas quando João escreve esse livro, que foi ditado por Jesus, ele foi escrito para uma igreja que passava por muitas dificuldades. João estava preso numa ilha chamada Pátimos, exatamente porque foi fiel a Deus, não negociou princípios, não cedeu às exigências políticas do imperador, que num surto de loucura achou que era Deus e exigiu de todos os cidadãos dominados por Roma que ele fosse adorado como um Deus. E alguns cristãos, incluindo João, não aceitaram isso. Por isso foram duramente disciplinados, castigados e mortos. João, antes de ir para a ilha de Pátimos, jogaram João, que escreveu o Apocalipse, num tacho de óleo quente. E ele não morreu. Logo entenderam, não dá para fazer nada com esse camarada. Vamos colocá-lo numa ilha prisional e deixa ele lá. Mas na ilha, Jesus aparece para João e dita esse livro que nós entendemos. Então, quando a gente compreende corretamente o livro do Apocalipse, dada o contexto da igreja, que estava passando por dificuldades, o enredo é mais ou menos assim: no final,
o bem vai vencer o mal. No final, Jesus Cristo vai derrotar Satanás. E aqueles que forem fiéis até a morte estarão com Cristo nos céus. Essa é a história. Por isso que eu digo que é um livro de esperança e de consolo. Para um momento de dificuldade, não ceder, não romper com os limites, não mudar o padrão de Cristo, não mudar os marcos estabelecidos por Deus. O livro está dividido, foi dividido mais ou menos assim: as coisas que João viu no passado, enquanto vivo, aproximadamente no ano 90, João deveria ter aí os seus 85, 90 anos de idade. O João foi o discípulo mais novo de Jesus, então João viu muita coisa acontecer, e ele descreve as coisas que viu, as coisas que ele estava vendo no presente, e as coisas que ele viu, e que seria coisas para o futuro. Isso que nós lemos é isso, o futuro. E ao ler essas cartas, ao ler esse livro, cada igreja que passava por dificuldade entendia como esperança, como consolo, como um incentivo à fidelidade a Deus. O capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 5, João está descrevendo os céus. Em palavras humanas, ele tenta descrever aquilo que com mente humana não é possível. Então o livro foi escrito de forma simbólica, figurada. Existe muita especulação, muitas interpretações equivocadas. Quando você faz com todo cuidado, zelo, uma boa observação desse livro, você vai chegar à conclusão: é um livro fantástico de ler, de consolo, de esperança, vai te ajudar. O que me chama a atenção é que o céu para a igreja daquela época, para os irmãos que estavam ouvindo João através das cartas, o céu não era apenas um destino, como Jesus disse: vou preparar-los um lugar. O céu era motivação também para o compromisso, para a fidelidade. Quando o imperador exigia que todos o adorassem como Deus, os crentes lembravam céu e dizia: não, só existe um Deus e só a Ele eu vou adorá-lo. O céu era motivação. Então, ao pensar nisso, gerava um impacto direto na vida daqueles irmãos. É aqui e agora. Eu não posso trocar, mesmo que minha vida corra risco. Eu não posso abrir mão da eternidade por causa de alguns minutos. Essa consciência de que vamos morar com Deus era o suficiente para passarem por todas as perseguições, todas as privações e todas as dificuldades. João recebe 3 conselhos de Deus através de um anjo: não adore os anjos, adore somente a Deus, e não cele, não feche o que você ouviu, o que você viu. Isso aqui não é para ficar guardado, é para tornar público. Todo mundo precisa saber disso. Por quê? Porque está breve, está perto o retorno de Jesus. Então não cele esse livro da revelação, não esconda isso, deixe que todos saibam. Por quê? Porque há uma proposta de Deus ao escrever esses livros, essa carta, através de João, e essa proposta é o que vale para mim e para você hoje. Então eu expliquei mais ou menos o que estava acontecendo na época, por que foi escrito, o que os irmãos entendendo, e o que serve para mim hoje, pastor. Qual a relevância deste livro, que foi escrito no ano 90, que fala de um Jesus que vai voltar. Estamos em 2019 e Jesus não voltou. Qual o princípio, qual a ligação? Para que é que serve isso hoje? Bom, é evidente que o que Deus está tentando nos dizer e propor para mim e para você nessa noite é que Ele está nos alertando quanto à volta de Jesus. Essa é a proposta de Deus, um alerta àqueles que são seus filhos quanto à volta de Jesus, e um alerta também para aquele que ainda não faz parte da família da fé. Por quê? Porque em breve Jesus voltará.
E esse alerta inclui: prepare-se, porque naquele dia todos prestarão contas de sua vida, de suas ações. Todos passaremos pelo tribunal de Cristo. Todas as nossas ações serão pesadas na balança. Então tem que se preparar. Imagina que eu diga para você, faça um acordo com você: olha, domingo que vem eu vou almoçar na sua casa. Eu imagino que uma pessoa que tenha bom senso não vai esperar chegar meio-dia, o pastor tocar na campainha e dizer, meu Deus, espera que eu vou preparar. Não. Nós nos antecipamos, nós nos organizamos. E o alerta de Deus é isso: precisa se preparar para a volta de Jesus. Como é que eu faço isso? Tem algumas orientações aqui, e é isso que eu quero compartilhar com você. E a primeira delas é: guarde as palavras do livro de Deus. Guarde a palavra de Deus. Versículo 7, versículo 9, por 2 vezes ele diz: guarde a palavra de Deus. Feliz é aquele que guarda a palavra de Deus. Agora, guardar, dando aquele contexto de perseguição, não era apenas, eu lembro da palavra de Deus. O que está escrito no Salmo 23? Bom, eu sei o que está escrito no Salmo 23. Não é isso. Guardar é defender com unhas e dentes. Guardar é estar observando para que ninguém tire de você. Guardar tem a ideia de manter intacto, manter perto aquilo que Deus falou com você. Ouça bem, em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse para o seu povo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, não foi a Deus. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus servos. Uma vez que vocês rejeitaram, não a Deus, mas a lei, o princípio, as ordenanças de Deus, eu também os ignorei como filhos. Ouça bem o que João estava dizendo para aquela igreja. Não basta amar a Deus, é preciso guardar os seus mandamentos. É assim que nós nos preparamos. É perigoso demais dizer que serve a Deus e não seguir, não viver de acordo com os seus estatutos. O que Deus disse que é pecado será sempre pecado, ainda que como seres humanos nós vamos compreendendo melhor algumas coisas, vamos evoluindo no sentido de entendimento, de tecnologia. Princípios bíblicos são inegociáveis. Se Deus disse que era pecado, hoje, ontem, hoje e amanhã será sempre pecado. E eu não posso achar que simplesmente pelo fato de dizer que sou alguém temente a Deus, que faço as minhas orações, as minhas preces, me garante entrar no reino dos céus. Guardar a palavra é fundamental. Jesus certa vez disse aos discípulos, Mateus capítulo 4, no finalzinho, capítulo 5, 6 e 7, ele estava citando as bem-aventuranças, os princípios do reino de Deus. O que ele estava dizendo? Quem quer ir morar no céu, na casa do meu Pai, existem regras, porque todo reino tem um rei, tem um povo e tem regras. E Jesus, quando conclui o seu sermão, as suas orientações quanto ao reino dos céus, Mateus 7, depois você dá uma olhada, 26 em diante, ele vai dizer assim: todo aquele que ouve, pois, e pratica as minhas palavras. Que palavra? Os princípios que Deus estabeleceu. É semelhante a uma casa construída na rocha. Vem a tempestade, chuva, dificuldades, batem na casa, mas ela não cai, ela fica de pé. Mas todo aquele que ouve e não pratica, também é uma casa construída sobre areia. As dificuldades vêm, a tempestade vem,
E o texto diz: a casa cai. E é grande a sua ruína. Não é o que falamos, é o quanto guardamos da palavra no nosso coração. Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse esconder no coração é o que João estava dizendo: guarda a palavra. É assim que a gente se prepara para a volta de Jesus. Jeremias 9, 23 ao 25 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso. Se é para ter motivo de orgulho, se é para ter o motivo, deve ser nesse: em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Mas vem dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. A circuncisão era um símbolo, um sinal daqueles que pertenciam a Deus. O que Jeremias, o que o salmista estava dizendo, o que Oséias estava dizendo, é que Deus está reunindo um povo para si e preparou um lugar chamado céu, eternidade, para levar todos esses para Ele. Mas existem condições, e uma das condições é guardar a palavra de Deus. Não é decorar, não é saber apenas, tudo isso é importante, mas é praticar a palavra de Deus, como disse Tiago: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Não adianta, não resolve, não garante, e não é sinônimo de morar no céu dizer que é uma pessoa religiosa, dizer que é um cristão. Se não guarda, defende com unhas e dentes, não vive a palavra, precisamos considerar a voz do Espírito hoje. Segunda orientação que João traz, versículo 14 ao 17. Pedi para você manter a Bíblia, porque se você quiser, você vai conferindo. João está falando sobre servir ao Senhor com integridade. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a caminhada cristã, meus irmãos, não é, a maioria das vezes e nas áreas da nossa vida, não é uma mudança da água para o vinho, do dia para a noite. A caminhada cristã é uma constante mudança de entendimento, reforma da vida, readaptar-se às exigências de Deus. A santificação é um processo e ela tem um início. Quem começa isso é Cristo. E Ele nos ajuda nessa caminhada de santificação. O alerta de Deus para aquela igreja sobre a volta de Jesus é: siga com integridade. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você é santificado pelo sangue de Cristo, que nos justifica de todo pecado, prossiga dessa forma. Avance, se preocupe com o desenvolvimento da sua vida com Deus, da sua espiritualidade. Aplique aquilo que você vai entendendo de Deus gradativamente. Cresça em santidade. A palavra integridade tem um conceito de inteiro, não dividido. E quando João está dizendo isso, que o injusto continue sendo injusto, que o santo continue crescendo em santidade, ele está dizendo: não tenha divisões na sua vida. Eu sou crente até esta área, daqui eu faço, eu resolvo, daqui eu sigo outras orientações.
Para Deus não tem meio termo, ou é tudo ou nada. Por quê, pastor? Porque na cruz do Calvário, Ele deu seu tudo, seu único filho, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Deus não quer resto, ou é tudo ou nada. Não são áreas, partes da nossa vida. Não pode ter na nossa vida, ou melhor, na vida daquele que quer ir morar no céu, não pode haver duas estantes departamentadas. Aqui são as coisas de Deus, da religião. Aqui são as minhas coisas. Não. Para Deus é tudo. Escute. Jesus disse aos discípulos: quem quiser, falando de céu, quem quiser ganhar a vida aqui no mundo, viver do jeito que bem entende, com as suas escolhas, seguindo e trilhando e seguindo os seus próprios caminhos, quem quiser ganhar a vida aqui, vai perder lá. Mas quem quiser perder aqui, ele estava falando de abrir mão do jeitão da cultura pecaminosa, das influências sociais pecaminosas. Quem quiser abrir mão aqui, ganha lá. E não dá para ficar em cima do muro. Ou é cristão ou não. Não tem outra opção. Hebreus 12:14 diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada a Deus, pois sem isso ninguém verá a Deus. O que ele estava dizendo? Não vai para o céu. Eternidade até tem, mas sem Deus não é o céu. E por que tem essa questão de ter paz com todos? Porque Jesus disse, quando lhe perguntaram qual o maior mandamento, o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então escute bem, algo que Deus considera como importante é como nós nos relacionamos uns com os outros. Isso tem a ver com o céu. Quando João está dizendo, Jesus ainda cita para João, como se dissesse assim: ó, escreve aí, João, escreve aí que eu voltarei e darei a recompensa a cada um de acordo, segundo, com a proporção das suas ações. Ele chama isso de galardão. O que é galardão? É pagamento, é salário. São recompensas divinas pelas qualidades morais, pelas ações dos crentes. Eu brinco com os alunos. Eu digo que no céu tem gente que vai ter coroa. Sabe aquela coroa da rainha Elizabeth, aquela coisa linda? Tem gente que vai ter uma coroa um pouquinho menor. Alguns vão ter um arquinho em forma de coroa. Alguns terão um tic-tac. Sei lá, não sei se vai ter, mas talvez se não tiver um brinco. Tudo que nós plantamos, nós colheremos, não só aqui, mas também na eternidade. Por isso Jesus disse, vale a pena abrir mão de algumas coisas aqui, por causa da eternidade. Deus estava dizendo para aquela igreja, passando por situações difíceis, por dificuldades: eu estou atento ao seu sofrimento, ao seu serviço e também à sua fidelidade, e não vai passar em branco, eu vou recompensar. Eu acho que poucos entenderam. Deus está atento ao que nós estamos passando no nosso dia a dia. Deus está atento, meus irmãos, às lágrimas que caem. Deus está atento à fidelidade diante de propostas que desonram o nosso Deus. Deus está atento. E estava dizendo para aquela igreja, está dizendo para mim e para você: não barganhe, não faça concessões, vai valer a pena. Feliz são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar as vestiduras era uma simbologia
de guardar os mandamentos. E ouça bem, isso não tem a ver com lugar e nem com situação. Adão pecou e Adão estava onde? No paraíso. José se manteve íntegro no Egito, como escravo. Não é o lugar, não é a situação, é uma decisão que nós tomamos. João 15:3, Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso garante o direito à árvore da vida e a entrar na Nova Jerusalém, sinônimo de céu. Servir a Deus com integridade garante direito à árvore da vida e a entrar no céu. Pastor, onde é que você está vendo isso aí? Está no texto. Versículo 14. Olha aí, ó. Por favor, eu pedi para você não fechar a Bíblia. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito. Não é apenas dizer sou cristão, saber cantar hinos, não é apenas recitar textos bíblicos, é preciso uma vida dedicada totalmente e exclusivamente a Deus. Meu irmão, sabe o que é legal? É que para aqueles irmãos que sofriam perseguição, existem textos, palavras de Jesus que caíram como uma luva para eles. A gente não entende às vezes. O versículo 13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que isso tem a ver com essa orientação sobre servir a Deus com integridade? Isso é um estímulo para quem deseja, para quem procura, para quem quer de fato servir a Deus de verdade, não de brincadeirinha. Por quê? Porque ele estava dizendo, em outras palavras, eu sou Deus que termino tudo aquilo que eu começo. Eu te chamei, se você quer, eu vou te ajudar e você vai chegar lá. Eu começo e termino. Aquele que começou a boa obra é fiel, é capaz, é poderoso. Tem condições de nos ajudar a chegar lá. Qual é o problema então? As minhas decisões, as minhas escolhas. Deus está favorável a nós. Os seus ouvidos não estão tapados. A mão dele não está escondida nem encolhida. Ele está olhando, esperando uma ação nossa para uma reação poderosa dele ao nosso favor. Isso serviu de ânimo para os irmãos daquela época. E é suficiente para nós. Terceira orientação que nós temos aqui, que João dá para aquela igreja, que serve para a gente: mantenha-se puro, versículo 15 e 16. João muda de glória, de triunfo, de graça de Deus, e passa a lembrar que nem todos podem esperar morar eternamente com Deus. É uma mudança drástica e intencional. A proposta é fazer, refletir, pensar, assustar. Ficarão de fora. Seria bom, e o desejo de Deus é de que todos se salvem. Mas existe uma responsabilidade humana, e João está dizendo sobre isso: vai ficar de fora. Esse ficar de fora do céu não é a ideia, entenda bem, de alguém que está do lado da porta de fora. Eu era criança e meu desejo era ser coroinha e virar padre. Então, quase que acertei, né? E eu ia muito para a missa, e lá a gente ouvia que São Pedro é que cuidava da porta, né? A ideia desse texto não é alguém que está do lado de fora do céu, batendo, por favor, deixa eu entrar, cheguei atrasado. Não é essa a ideia. A construção gramatical do idioma original
diz que vai ficar de fora, é o oposto de céu. Eu não preciso nem dizer qual é o oposto de céu, né? Mas se por acaso alguém não sabe, é inferno. O oposto de céu é inferno. O que ele está dizendo? Se não está no céu, está no inferno. Vai para o inferno, é o que João estava dizendo. Nossa, que ofensivo. Puxa, no século em que vivemos, não pode dizer um negócio desse, vai para o inferno. Irmãos, vai, com toda delicadeza e educação. A Bíblia diz, e o Criador dos céus e da terra, o Criador de todos e de tudo, diz, ou está dentro ou está fora. Não tem meio termo. Vai ficar de fora, vai para o lago de fogo. Quem? Os cães. Já pensou aqui a turma, os protetores dos animais? Deixa eu te explicar o que é que está dizendo. Não assusta não, irmão. A palavra cão é sinis, em grego, de onde se origina a palavra cínico. Explicou, né? A irmã diz assim, bom. Sinis, que é cão, é a origem da palavra e de uma filosofia, de um estilo de vida dos filósofos da época, chamado cínicos. Quem eram os cínicos? Quais as características dos cínicos? Quem é que vai para o inferno? O texto de João está dizendo, os cínicos. Quem são os cínicos? Escute, os próprios filósofos que cunharam o termo cínico, caracterizava alguém como adepto dessa filosofia, desse estilo de vida, alguém cuja característica é a indiferença no modo de vida. Ele faz questão da indiferença. Fazem questão da falta de pudor, do seu estilo devasso e imoral. E são ferrenhos em viver assim. Reconhece como amigos aqueles que passam a mão, que concorda com o estilo de vida deles, mas que, como os cães, ladram contra aqueles que se opõem. Essas são as características dos cínicos. Você sabe uma frase que é uma canção que define cínicos? Deixa a vida me levar, vida... Irmão, não é pecado não, pode citar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai levar. Para onde? Para o inferno. Vai levar. É gente que troca a verdade pela mentira e faz questão disso. É gente que substitui o certo pelo errado e não se importa em viver assim. E se você vai orientá-lo, fica bravo. Nosso Deus. Vira inimigo. Por quê? Porque você disse a verdade. E ele decididamente optou por não viver a integridade. Graças a Deus não tem gente assim, né? Tem não. Viva do jeito que você quiser, mas você vai colher o que você plantou. Ou vive os princípios de Deus e vai morar no céu com Deus, ou você vive do jeito que você quer e a perdição eterna, lago de fogo, inferno, será o seu destino. Era o que João estava dizendo. Quem vai ficar de fora? Os feiticeiros, aqueles que cultuam por meio de artes, por meio da sua adoração, do seu serviço a demônios. Está claro isso. Você pode adorar o que você quiser, só não pense que vai morar com o Deus eterno, porque não vai. Vai ficar de fora. Quem vai ficar de fora? Os que se prostituem, práticas imorais, tanto físicas quanto espirituais. Imoralidade sexual, praticada, tolerada, incentivada.
vai ficar de fora. Há aqui uma ideia dessa prostituição espiritual, é alguém que diz servir a Deus, mas fica flertando com as coisas de Satanás. A igreja é comparada, os servos de Deus, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, a comunidade da fé é comparada, é chamada de a noiva de Cristo, e o nosso noivo tem ciúmes. Escute bem, João está trazendo um alerta, inclusive para o corpo físico. Esses dias, um tempo atrás, veicularam uma frase: meu corpo, minhas regras. Esqueceram que o corpo não lhes pertence, que a vida não lhes pertence, e um dia terão de dar conta. Paulo lembra. Paulo chama atenção. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Vai ficar de fora. Quem vai ficar de fora? Os homicidas, os assassinos. Deus é o Criador, o sustentador, o doador da vida. Só Ele tem o direito de tirar. Mas há um duplo sentido nisso aqui, porque Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 22, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Lembra que eu disse sobre relacionamento? Jesus disse que dependendo da forma como eu trato meu irmão, eu sou homicida, e os homicidas não herdarão o reino dos céus. Logo, o que João estava dizendo é: cuidado, não apenas do seu relacionamento com Deus, mas como você se relaciona com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor, principalmente com as pessoas que te tiram a paciência. Graças a Deus não tem gente assim, né? Graças a Deus não existe gente difícil no mundo. Elas são o termômetro da nossa fidelidade a Deus. Essas situações difíceis, nos relacionamentos, eles validam o quanto há, de fato, de Jesus, da graça do Espírito Santo em nós. Pastor, guarde isso, meu irmão. É só ler Mateus 5, 22. A forma como nós nos relacionamos. Se você sabe que alguém, alguém tem alguma coisa contra mim, a orientação de Deus, porque Ele está preocupado com os relacionamentos, e isso interfere na sua espiritualidade aqui e lá. Deixa o que você vai fazer, a sua oferta aí não é só dinheiro. Se eu vou pregar, essa é a minha oferta a Deus. Se eu vou cantar, essa é a minha oferta a Deus. Não faça nada, porque não adianta dizer que ama a Deus e odeia o próximo. Não adianta, vai ficar de fora. Perdão é um princípio, é um padrão daqueles que querem ser como Jesus. Ele disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. João estava fazendo isso, dizendo isso para aqueles irmãos. Por quê? Porque naquele contexto de perseguição, tinha muita gente fiel a Deus, mas muitos abriam mão da fidelidade. Ia lá e adorava de fato o imperador. Quem não adorava o imperador tinha os bens confiscados, os filhos tomados como escravos, famílias separadas. E quando eles se reuniam para cultuar, um estava espancado, um tinha o olho furado, e tinha o outro bonitão que foi adorar, de terno e gravata, lindo. E eles olhavam um para o outro e queriam se pegar.
O que o outro faz não determina quem somos, mas revela o que há no nosso coração quando nós respondemos às suas ações, aos seus feitos. Vai ficar de fora os idólatras, aqueles que cultuam, que dão honra, devoção a outras coisas e pessoas, mas que essa adoração, essa honra pertencem só ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vai ficar de fora todo aquele que não dá a Deus aquilo que lhe é devido. Vai ficar de fora todos aqueles que tiram Deus do primeiro lugar de suas vidas e substituem por qualquer pessoa ou qualquer coisa. Vai ficar de fora todo e qualquer que ama e pratica mentira. Quem tem prazer e satisfação em viver uma vida de aparência, uma vida de falsidade, o erro, o engano, todos esses ficarão de fora. Gente que não pratica a verdade com suas palavras e com a sua própria vida, vai ficar de fora. João estava dizendo para os irmãos: irmãos, eu sei que é difícil o tempo, o período em que vocês estão vivendo, mas lembrem-se, Jesus está voltando, Ele foi preparar um lugar, não perca por nada. Não perca, porque quando Jesus voltar, não dá tempo de querer corrigir as coisas. Ele virá como um ladrão, e ninguém espera o ladrão. Ele não avisa: vou na tua casa. Ele chega de repente. Jesus estava dizendo: cuidado com a vida, mantenha-se puro. Porque no abrir e piscar de olhos, os céus se abrirão, milhares e milhares de anjos vão descer. E aquele que for fiel até a morte vai ouvir o próprio Cristo ressurreto, não aquele morto numa cruz ensanguentado, mas vestido com vestes brancas, em glória e esplendor, chamando o seu nome. Quarta orientação de João, para aqueles irmãos e que serve para mim e para você nessa noite: espere, anseie pela volta de Jesus. Versículo 17, 20 e 21. Nesse último capítulo do livro, último capítulo da Bíblia, 3 vezes, o próprio Jesus cita: eis que venho sem demora. Como eu disse para você, já fazem quase 2000 anos. Por quê que Ele não voltou? Por que as pessoas deixaram de dar importância ao maior evento do universo? Não é da humanidade, é do universo. Por que as pessoas deixaram de acreditar nisso? Porque Jesus não voltou. Escute, todos os dias Ele está voltando para aqueles que morrem. E ninguém pode garantir quando será o último respirar. Ninguém pode garantir quando será o último dia. Ninguém sabe o dia e a hora. João estava dizendo para aqueles irmãos, e Deus está dizendo para mim e para você, que Jesus não voltou é porque Deus está dando a todo mundo a oportunidade de se arrependerem de seus pecados e de receber salvação por meio de Cristo Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, explica isso. Cada dia que Deus fala comigo e com você, cada noite que se passa, cada dia que passa e que Jesus não volta, é uma nova oportunidade para mim e para você alinharmos nossa vida com Deus, revermos os nossos conceitos, aplicarmos a sua palavra, dedicarmos a nossa existência pelo propósito pela qual nascemos para louvar, adorar, bendizer Deus, seu Criador.
meu Criador, nosso Pai. Cada dia é uma oportunidade. O texto diz: a noiva, a igreja de Cristo e o Espírito Santo convida a todos, dizendo: vem. Quem tem sede, vem e de graça beba da água da vida. O que João estava dizendo a todos os que estão vacilando, a todos os que estão pensando em desistir, a todos os que estão de fora: vem para Jesus enquanto é tempo, volta ao primeiro amor enquanto é tempo. Existe uma graça de Deus para mim e para você, disponível enquanto Jesus não volta. É um convite carinhoso, amoroso de Deus Pai, que é feito para os seus filhos. E Jesus diz: quem tem sede, vem. Quem secou, vem, porque ainda tem água. Quem tem fome, venha e compre de graça pão. É um convite de Deus para mim e para você. Por que é que Jesus não voltou ainda? Porque existe um tempo determinado pelo próprio Deus. Mateus 24 diz assim: quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Eu concluo nessa noite, meus irmãos, que Deus está alertando a todos nós quanto à volta de Jesus, e que é preciso estar preparado. É preciso rever a nossa vida. Não são conceitos, não são ideias humanas. Vida e morte são realidades. Assim como céu e inferno é uma realidade. Não é prudente viver cada dia sem considerar o que vai ser depois da morte. Quero fazer algumas perguntas. No que é que você está investindo a sua vida? Com o que nós priorizamos o nosso tempo? Os recursos que temos são para quê? Quando foi que nós deixamos escapar? Quando foi que nós não guardamos a consciência da volta de Jesus? Por que é que nós nos preocupamos tanto com as nossas aparências, quando o Deus que nos conhece por dentro e por fora sabe que somos pó, somos barro? Quando foi que ficou mais importante o que as pessoas pensam ao nosso respeito, a ponto de nós nos preocuparmos tanto e abrir mão de valores que o nosso Pai, Deus, estabeleceu em sua palavra? Aonde é que nós queremos chegar com uma vida tão corrida, desenfreada, como se tivéssemos a eternidade toda para fazer o que bem entendemos e planejamos? Quem foi que enganou o ser humano, dizendo que ele pode determinar os seus dias e viver de forma indiferente para com Deus e para com as pessoas que estão ao lado? Há um alerta de Deus para nós hoje. Há conselhos de Deus para nós hoje.
guardar a sua palavra, servir a Deus com inteireza de coração, manter-se puro e esperar a volta de Jesus. Porque Ele virá. Se nós entendemos bem o que Deus está dizendo para a gente poderia fazer um coro com João dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Porque nada se compara com aquilo que está sendo preparado para mim e para você nos céus. As nossas leves e momentâneas tribulações, as nossas dificuldades no dia a dia, os atritos nos relacionamentos, não podem ofuscar a glória que há de vir. A pergunta é: você está preparado? Eu estou preparado? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento de reflexão. E nesses minutinhos que temos, eu queria que você falasse com Deus. Meus pais me ensinaram que quando alguém faz uma pergunta é falta de educação não responder. Hoje Deus nos pergunta: você está preparado? É falta de educação não respondê-lo, e é um pouco de insanidade não responder o Deus soberano. Queria que você fechasse os seus olhos. Você tem liberdade para estar de pé, para estar ajoelhado, para se sentar. Fique à vontade. Mas não deixe de responder a Deus e o seu convite. E se nessa noite você quer vir aqui à frente, orar junto conosco, num ato simbólico apenas, respondendo ao convite de Jesus: quem tem sede, venha. Sai do seu lugar. Você não é obrigado a isso. Mas se você quiser, com o seu corpo, com as suas ações, expressar esse desejo, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Glória a Deus. Se por acaso você em algum momento esqueceu, barganhou os princípios bíblicos, não guardou a palavra no coração, vem. Se em alguma área da vida você tem dificuldade em servir em integridade, ore junto com a gente aqui. Eu quero convidar os pastores, os obreiros, por favor, Márcia, Sônia, disse, os missionários, as irmãs que estão aqui. Lembra que é junto, de 2 em 2, Jesus os mandou caminhar. Então, se tem alguém aqui na frente, eu vou pedir para você vir ao lado. De forma muito educada, respeitosa, você abraça essa pessoa e ore junto com ela. Pastor, eu amo a Deus, mas eu tenho áreas difíceis da minha vida, eu não consigo mudar. Corre aqui na frente, vamos orar juntos. Ele sonda e conhece o nosso coração. Se tem alguém que quer aceitar, entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Você que entendeu a palavra de Deus e hoje, de forma muito inteligente, você entrega a sua vida para Deus e deixe que Ele resolva o restante. Deixe que Ele te ajude nas suas dificuldades. Permita-se experimentar o imenso, grande, poderoso amor de Deus.
Você que está aí, meus irmãos, feche os seus olhos, fale com Deus. Se você tiver alguma situação que precisa resolver, de pedir perdão ou de perdoar, você tem uma oportunidade nessa noite. O dia é hoje, a oportunidade é agora. Enquanto os irmãos estão adorando ao Senhor com uma canção, levante a sua voz, não pare de orar. Responda a Deus, fale com o Senhor. Oh Deus. Senhor, a verdade é que nós gastamos a nossa vida, investimos tanto esforço e tanto tempo em busca de realizações pessoais, uma felicidade a qualquer custo, e nós nos esquecemos na eternidade. Nós nos esquecemos do Senhor. Deus, nessa noite nós nos arrependemos. Queremos pedir perdão, porque mesmo como teus filhos, às vezes nós intentamos uma felicidade sem o Senhor. Pai, nós procuramos ser aceitos pelos homens, reconhecidos, e nos tornamos escravos de um estilo de vida, de um sistema ditado pelo dinheiro, e nós perdemos família, nós perdemos saúde, nós perdemos amizades. Queremos ser vistos, sermos aceitos. Dá-me mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Que o Teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Derrama sobre mim um novo óleo. Pai, em nome de Jesus, enche minha vida. Que nos voltemos para o Senhor, o sentido da vida, a razão da nossa existência. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, quebre cadeias nessa sarando noite, as feridas, em nome de Jesus, mudando que grilhões sejam despedaçados. É meu maior prazer, Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite reconsagrar a nossa vida ao Senhor, lembrando daquilo que Cristo fez por nós, e que nada pode nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus. Nós queremos viver de forma íntegra, inteira, para o louvor da Sua glória. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite, ouvindo a Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo guarde, grave no nosso coração a convicção de que Jesus virá para nos buscar, e valerá a pena. Vai valer a pena, Senhor. Dizer, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, não pare de orar, continue orando, fale com Deus, peça ajuda ao Senhor. Ele marcou com você um encontro. Dá-me mais, Senhor, do Teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da Tua alegria.
sei que estás aqui em nosso meio, Deus. Sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, oh, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É meu prazer, é meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, oh, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Mas ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está falando conosco. E às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade para ouvir.